Mensagem: é tempo de se endireitar com Deus. Pregado por David Wilson, dublado por Petrônio Silva. É tempo de se endireitar com Deus. E agora eu estou te dizendo o que creio que o Espírito Santo me disse. Ó Espírito Santo, somente você pode encher essa casa com a sua presença e fazer com que Cristo se torne real. Apenas você pode falar as profundezas da alma para aqueles que sabem que são pecadores, para aqueles que estão recaindo, para aqueles, ó Senhor, que foram crescendo frios e indiferentes em relação ao chamado de Deus e às coisas de Cristo. Ó Deus, vem agora e fale. O Senhor veio e falou ao meu coração e eu recebi. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito veio dizer. Aleluias. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Ele disse: esse é o dia da misericórdia. Esse é o dia da graça. Esse é o tempo para você se endireitar com Deus e lidar com esta maravilhosa misericórdia. Hoje é o dia da salvação. Não receba a misericórdia em vão. Não se afaste do doce chamado de Jesus para você voltar aos seus braços de amor. Essa é uma mensagem de graça. Essa é uma mensagem de misericórdia, mas também é uma advertência, pois agora, hoje, é o dia da salvação. Jesus advertiu que nos últimos dias muitos se esfriariam. Muitos se esfriariam. As Escrituras dizem: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E ele disse que isso aconteceria num tempo em que ele chama de princípio das dores. Pessoal, nós estamos vivendo no princípio das dores. Nós estamos vivendo em um tempo de cobiça além do normal, de iniquidade excessiva, de perversões sexuais que vai além do que as Escrituras descrevem. E Jesus disse que nestes tempos, no princípio das dores, muitos corações se esfriariam e se afastaria do Senhor, e se afastaria de Deus. Se você ainda tem caminhado com o coração frio, então você escolheu o lado errado. Este não é o tempo, de acordo com as Escrituras, de rejeitar o chamado amoroso da graça. A frieza conduz à dureza. Isso é o que as Escrituras descrevem. Haverá um grande afastamento e aqueles que não recebem a verdade cairão e farão isso com as Escrituras no que é chamado o engano do pecado. O pecado é tão enganoso que ele pode endurecer o coração que já está frio. As Escrituras dizem: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Hebreus 3:15. Se você endurecer o seu coração, isso não vai funcionar. Você não vai ouvir quando o Senhor te chamar. A dureza é um coração que está fora do alcance da influência do Senhor, que está fora do alcance da graça suplicante de Jesus. Ela os coloca além da súplica do Espírito Santo, para se autoimpor a exclusão, sem nenhum intuito de serem chamados ao Evangelho. Não haverá mais intercessões, não importa o que os pregadores preguem, não importa o que o Senhor, mesmo que o Senhor desça com seu poder sobre a carne. A Bíblia diz que muitos não acreditarão. Eles se recusam a aceitar a mensagem de Cristo. Uma mensagem que persiste em manter a distância entre ele e Deus. Uma autoimposição à frieza conduz à dureza. Agora é o tempo de se endireitar com Deus, porque essa geração está perdida. Essa geração perdeu. Em segundo lugar,
ela perdeu o temor de Deus. Deus nos deixou o seu temor. A palavra de Deus diz, isso é o que a Bíblia diz, o temor do Senhor é apartar-se do mal, o temor do Senhor é odiar o mal. Pela misericórdia e pela verdade, expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Provérbios 16:6. Corra ao temor do Senhor enquanto é tempo. O temor morreu. Clame para que Deus coloque em você o desejo de um verdadeiro temor ao Senhor. Clame por um temor a Deus, a tal grandeza, a ponto de olhar a majestade da santidade de Deus. E você pode ver que se você não tiver um temor a Deus, você terá que inventar um evangelho. Isso é o que está acontecendo, tanto na América do Norte, como no mundo inteiro. E você vê que os homens não podem fugir dessa sensação de incômodo, na qual é o Espírito Santo que faz isso, para dizer às pessoas que haverá um julgamento. Há um dia para estarmos diante de Deus, para prestar contas a Ele. E a Bíblia deixa isso muito claro, que há um céu e há um inferno. E há um dia que nós teremos que prestar-lhe conta, sendo que há um inferno. Jesus disse que há um inferno de fogo e choro e ranger de dentes, nessas trevas que podem ser sentidas. Mateus 13:42. Há um inferno. Você vê que os homens têm que inventar um evangelho onde nem sequer há Deus. E é nessa situação que estamos, nos Estados Unidos e ao redor do mundo, nesse exato momento. As pessoas estão inventando o evangelho. Aproveite sua vida, se divirta. Veja, esse é o perigo. Ele traz um Jesus que é tolerante. Essa é a palavra-chave na atualidade: tolerância. O Senhor aceita tudo. Palavras tolerantes para casamentos de pessoas do mesmo sexo. Palavras tolerantes em que não há pecado, não há mais pecado, não há um julgamento. Eles adquirem essa ideia. Pessoas jovens estão adquirindo esse pensamento. Muitos cristãos, pessoas jovens estão dizendo: nós precisamos se divertir, nós precisamos tolerar as outras pessoas. Mas o Espírito expressa que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. Qualquer assunto sobre Deus que esteja se levantando e dizendo: volte para Cristo, agora é o tempo de se fazer isso direito. Jesus está voltando, muito em breve, Ele está à porta. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas Jesus contou-nos o que aconteceria na sua vinda. Ele dá evidências muito claras. Jesus disse que haveria guerras e que viria falsos cristos. Mas não se assustem, porque ainda não é o fim. Então nações se levantariam contra nações, reino contra reino, grandes terremotos em vários lugares, e haverá fome e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então verá o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Escute o que ele disse: homens desmaiando de terror, na expectação de coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas 21, versículo 26, parte A. Este é certamente um dos sinais, quando em todos os lugares o coração dos homens tem desmaiado de terror, apenas observando essas coisas que tem. Este é certamente um dos sinais, quando em todos os lugares o coração dos homens tem desmaiado de terror,
apenas observando essas coisas que têm acontecido na terra. Nós não ouvimos muito sobre a volta de Cristo nos nossos dias, nos tempos modernos. Nós não ouvimos mais sobre isso. Eu cresci em um tempo em que cada domingo, nas igrejas, isso era pregado. Eu cresci acreditando que Jesus viria a qualquer momento. Não ouvimos isso hoje. Logo quando eu vim para Nova York, isso foi o que eu preguei nas ruas. Jesus está voltando. Prepare-se. Eu tenho pregado isso por toda a minha vida. Eu tenho pregado isso em toda a minha vida. E muitos me disseram, não, ele não está vindo não. Tal como a teoria da soberania do Evangelho, que temos que primeiro vencer o pecado e trazer o reino de Deus e renovar a terra e mudar o mundo. Isso é o que as Escrituras dizem. Acautelai-vos daqueles que dizem em seu coração, o meu Senhor tarda em vir. Isso é o que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem, todos nós seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, isso é o que as Escrituras dizem. Acautelai-vos dos que dizem em seu coração, o meu Senhor tarda em vir. Ele não virá agora não. Isso é o que as Escrituras dizem. Todos nós seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Louvado é o nome do Senhor. 1 Coríntios 15. Portanto, irmão amado, fique no lugar logo, tome sua posição, esteja em movimento, esteja sempre ativo na obra do Senhor. Eu disse, não pare de trabalhar, não pare de orar, não pare de fazer a obra de Deus, continue agindo. Mas mantenha isso sempre em mente, aguardando e apressando a vinda do Senhor. Mas mantenha sempre isso em mente, aguardando e apressando a volta do Senhor Jesus. 2 Pedro 3,12.